Tempo do Rio voltando ao normal. Ok, estamos gravando. Então, no contexto, vamos tentar agora entender os nossos dados. Né? O que isso significa? Né? Vamos ver. Né? Basicamente, a gente estava falando que existem os dados operacionais e que esses dados precisam ser manipulados para que a gente consiga tomar alguma decisão, né? Que a organização consiga tomar alguma decisão. Que vocês podem imaginar uma organização como a universidade, por exemplo, que pode querer descobrir se ela precisa aumentar a quantidade de alunos por turma, né? Se os alunos estão indo bem ou indo mal em alguma cadeira, né? Ou pode imaginar uma organização que quer saber em que produto investir para o próximo ano, né? Porque aquele produto tem um bom resultado. Ou quais são os problemas, produtos que não vendem ou podem vender melhor. Então, a gente vai perceber que existem duas formas de dados, né? E essa visão foi trazida aí pelo Bill Willman, né? Que é o pai do Data Warehouse, e o Bill Willman também todos esses desenhos do dado se espalhando pela empresa que a gente viu na aula passada também são desenhos do Bill Willman, né? Então a gente vai falar dessa questão do dado primitivo e dado derivado, né, que é a nossa questão principal, e outras informações sobre os data warehouse. É melhor falar data warehouse, porque aí fica tudo em inglês, né? Então vamos lá. É bem fácil entender a nossa primeira divisão aí de dados, né? A gente tem os dados primitivos, que são os dados detalhados usados para a operação diária da organização. Então, tudo que você registra, né, sobre como a organização funciona é um dado primitivo, né? Como a gente tem a fonte primária, né, na história, por exemplo. Isso aqui é uma fonte, ou na pesquisa, né? Isso é uma fonte primária. Os dados primitivos, eles têm uma característica que muitas vezes eles podem ser atualizados. Tá? Por exemplo, eu tenho o preço do produto, posso mudar o preço do produto, ok? E para a minha empresa funcionar, hoje, eu preciso saber o preço do produto hoje, certo? Agora, para a minha empresa poder tomar decisões, eu preciso saber o tempo do produto historicamente. Né? Então, a gente tem a questão dos valores correntes e dos valores históricos. Então, os dados derivados, que é a nossa segunda classe, né, são sumários que atendem à gerência da organização, né, porque eu quero saber quando vem, no dado primário, lá eu tenho a venda, né, eu tenho a nota do aluno, ou eu tenho a vacina que foi dada no dia, vai ser dada, sei lá, no caso meu aqui, que eu sei a data, né, 28 de julho, eu tenho que ir lá, uma vacina Pfizer tem que ser reservada para o Geraldo Chechel. Então, esses são dados primários. Está registrado lá em algum lugar que eu tomei a vacina num dia e dia 28 de julho tem que tomar a segunda dose. Os dados sumarizados são, olha só, no dia tal ou no local tal, né, eu vou ter que dar 200 vacinas Pfizer de segunda dose. Então eu posso preparar a minha logística para entregar essas vacinas em algum lugar, né? Por outro lado, eu também posso ver historicamente esses dados, né? Quantas vacinas eu dei por dia ao longo do meu processo de vacinação. Ou qual é a evolução da nota de entrada, que a gente chama de nota de corte, né? Da nota de corte dos alunos que entram na universidade para cada profissão. Né? Então, a gente tem a diferença do primitivo, que é o dado recebido, né? Às vezes ele é corrigido, né? E o derivado, que é um dado sempre calculado e possivelmente recalculado se há correção nos dados primitivos. Então, a gente tem essas várias características, né? E esse desenho de slide é daqueles, uma lista de coisas que a gente vai comentar, né? Mas primeiro que os dados primitivos, eles são orientados pela necessidade de fazer algo, pela aplicação, né? São extremamente detalhados, algumas vezes por exigências legais, né? E a gente tem que considerar que eles sempre estão corretos no momento de acesso, porque senão eu não dou a vacina para o Geraldo Chechel, né? Porque está lá escrito Geraldo, sei lá,
Chonchon, e aí eu chego lá, não, você não é o Geraldo Chonchon, então você não pode ganhar vacina, mas fui eu, porque foi o Geraldo Chechel. Né? E ele serve ao que o americano chama de clerical, né? É o trabalhador mesmo, é o cara que está fazendo as coisas na empresa. E ele vai olhar, né? Pegar lá o professor, no caso, por exemplo, né? Vai pegar e vai falar, eu tenho que dar nota para o aluno Miguel, eu tenho que dar nota para o aluno Leonardo, para a aluna Letícia. Então eu tenho que dar essa nota e ele vai lá e dá a nota daquele caso específico. Né? E isso é feito muitas e muitas vezes, ok? Gerando uma quantidade grande de dados, tá, com requisitos de processamento que a gente entende. Né? Porque a gente fala, olha só, eu tenho que salvar esse dado aqui, que é a nota do aluno, e esse dado do aluno é uma nota dada por um professor em uma cadeira no período seguinte à prova, né? O professor quer dar uma nota tem que dar uma nota de 0 a 10. Então, esses vários requisitos a gente entende porque eles são do processo da empresa. A gente tem que sempre... Essa cadeira aqui é uma cadeira muito específica porque ela está sempre dentro da organização. Né? E, normalmente você vê um dado de cada vez e eles são dirigidos por transação. Né? Ou seja, você salva, você recupera, né? Cada dado uma vez. A gente chama isso, né, de OLTP. Online, né, porque é feito durante a operação da empresa e online tem esses dois lados, tem o lado da operação e o dado do sistema ser online, não é um relatório que vem uma vez por dia, né? E é TP de transação, processamento da transação. Então eu tenho que processar essa transação online, né? Porque isso faz a minha empresa funcionar. Né? Eu vendo o meu ticket de cinema, eu vendo a minha passagem aérea, naquele instante a passagem aérea está disponível. Talvez você já tenha usado sistemas, por exemplo, de compra na web, que só te avisa no dia seguinte se a compra deu certo, e você fica todo estressado, porque você não está acostumado com isso. Né? Então, com esse dado primitivo, a gente tem que deixar ele disponível sempre, né, para você poder entrar, ver, consultar se a passagem que foi vendida realmente para essa pessoa. Né? Tem uma estrutura estática, a gente faz uma base de dados, um modelo ER, né, salva a base lá, transforma no modelo relacional, cria um modelo físico. Né, não redundante, você não pode ter redundância, então a gente fica preocupado, né, com a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta forma normal, BCNF, né? E cada processinho, cada chamada, geralmente vai pegar um dado só. Então são poucos dados. Né? Vamos lá, vende a passagem de avião do Chechel. Agora, vende a passagem de avião da Maria. Agora, ele vai entrar no avião, essa passagem tem esse nome? Né? É para esse voo? Essas coisas não, são sempre um da operação do dia a dia. Ok? E todo o nosso ciclo de desenvolvimento de software, na verdade, com uma enorme necessidade de processos OLTP, o nosso ciclo de desenvolvimento de software ele é muito focado na criação de sistemas OLTP. Né? E sistemas que têm o famoso CRUD. Né? Tem a gente que brinca, tudo é CRUD. Né? Por que tudo é CRUD? Né? Então eu vou botar aqui, né, o CRUD. Né? Create, read, update, delete. São as operações clássicas que você vai ter nos sistemas transacionais. Por outro lado, os dados primitivos, aí tem outra lista, né? Eles aparecem, a necessidade dele, porque as pessoas precisam de um assunto. Elas não precisam, né, de uma aplicação que cubra, né, uma produção, um processo de venda, um processo de pagamento. Não, elas têm uma pergunta a fazer. Né? Qual é o faturamento da empresa durante o mês tal? Qual é a evolução do faturamento da empresa durante o ano? Qual é o lucro que eu tenho vendendo produtos do tipo tal? Né?
qual é o estado da região onde eu vendo mais, qual é a turma, qual é a cadeira da UFRJ que tem mais ou menos desistências, né, durante o curso. Então, esses dados são sempre úteis quando sumarizados ou quando refinados, quando tratados. E eles representam ou valores estáticos de uma situação atual que eu quero analisar, mas muitas vezes a gente quer a evolução no tempo. A gente quer entender, por exemplo, né, qual é o ciclo de vida dos jogadores do meu jogo online. Né? Qual é o tempo médio do jogador dentro do jogo? Depois que ele entra no jogo, quanto tempo ele demora para começar a gastar dinheiro? Né? Então, qualquer sistema tem essas informações que não são de uma transação, são divisões de várias transações e buscando dados agregados. Né? Então, os gestores precisam dessa informação e, normalmente, esse dado, considerar o passado já aconteceu, eu não vou atualizar. Né? Quando aparecer um novo, eu vou registrar que tem uma informação nova, uma informação adicional. Então, enquanto na minha base de dados eu posso, por exemplo, para todos os meus produtos só ter o preço atual, numa base que serve para decisão, eu tenho que ter os preços históricos, porque eu vou comparar, né, a venda do produto em datas diferentes com preços diferentes também. Tá? E, além disso, eu não sei o que eu vou fazer. Como a gente tem os assuntos que me deram a necessidade, né, aparecem novos assuntos. Porque aparecem novas perguntas. Né? Eu já sei o total de vendas por mês. Agora eu quero saber o total de vendas por mês por localidade. Agora eu quero saber, né, o total de vendas por semana por localidade, por produto. Então, isso aqui faz com que a gente não consiga fazer bem um grande produto que cobre tudo. Tá? Então, ele exige um ciclo de vida diferente. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso durante o curso. Né? O desempenho, muitas vezes, não é crítico, né? E aí chega a uma questão ligada para quem você está entregando o dado, que velocidade ele precisa, né? Porque como são relatórios, você pode demorar um tempo para fazer o relatório, ou os gráficos, né? ou a informação, por exemplo, quando não muda muito todo dia, né? A gente pode, no final do dia, gerar informação nova, no final da semana. Então, esses prazos variam de acordo com a necessidade da gestão. Né? E, normalmente, a gente tem que pegar um monte de dados, um conjunto, uma série temporal, e mostrar ela toda. Ok? Então, eles focam na análise, resposta a perguntas, né? Não é necessário controlar a atualização, significa que não precisa de muita preocupação com se você tem a permissão para fazer isso, né? Porque isso está feito na minha base de dados primários. Né? A disponibilidade também não é crítica, né? Normalmente, porque eu posso olhar isso em passos, né? Diário, semanal, então eu posso fazer o relatório à noite e mostrar durante o dia aquele relatório, né? Tudo depende aí da demanda, mas a demanda de gestão, ela raramente é para aquele momento imediato, né? Você está tomando uma decisão de médio prazo, não para amanhã, né? Você precisa fazer a gestão por pedaços, né? Inclusive é muito ligado em subconjuntos, né? Nos métodos que a gente vai ver, a gente olha para os processos específicos da organização. Os dados aqui do processo de vendas. Né? Eu tenho o processo de vendas lá, que eu posso mapear. Né? Então, nesse processo de vendas, eu estou, né, em cada aplicativo, mudando um pouco a minha base. Né? No detalhe. Aí eu vou aqui, eu gero o meu Data Warehouse de vendas, ou meu Data Mart, que é outro nome que a gente vai ver. Também é uma base de dados, a gente também vai usar o símbolozinho de base de dados. Né? Então, eu vou tirar a informação aqui, né, de maneira que eu veja ela de uma certa forma.
Normalmente aqui, já vou adiantando, né? É um modelo. O que a gente falou do modelo? Que ele não pode ter redundância. Ok? Então, ele é um modelo normalizado. E o Eman não previu isso, mas o Kimball, que é o nosso outro autor famoso, previu. Geralmente tem um modelo focado no assunto, né, e desnormalizado. Por quê? Porque quando a gente normaliza, a gente cria ineficiências de cálculo a grande quantidade. Né? A gente consegue resolver o problema para um item, né? Mas para fazer todas as operações para vários itens fica muito caro. Então a gente cria um modelo desnormalizado onde as contas já estão feitas, então os valores agregados já estão lá. Então, por exemplo, quando você tem um sistema de transação, você pode pegar uma nota fiscal, né? E como você garante que os dados estão todos corretos nos itens de nota fiscal, o valor total da nota fiscal pode ser calculado. Hoje em dia, acho que na prática não é, porque é importante escrever esse valor para evitar erros de cálculo se muda alguma coisa. Ok, mas a gente, em geral, poderia. Né? Se eu escolher outra, por exemplo, o CR do aluno num período, né? Eu não preciso salvar, né? Eu posso calcular. Toda vez que o aluno pede o boletim dele, eu calculo todos os CRs e normalmente vai dar sempre igual, os cálculos vão dar sempre iguais. Né? E aí, porque eu estou fazendo de um aluno só, mas se eu quiser o CR de todos os alunos, né, para calcular a média do CR, é melhor eu já ter isso calculado, senão eu vou gastar muito tempo para gerar o relatório que eu preciso. Então, a gente precisa atender a redundância, né, uma certa flexibilidade, e a gente vai ter uma grande quantidade de dados, né, porque a gente precisa de sumários, e a gente pode pré-calcular muitas coisas. E tem uma baixa probabilidade de acesso. Isso quer dizer diário, tá? A gente vai ver um desenho sobre carga de Data Warehouse daqui a pouco. Então, nosso entendimento, né, é que a gente precisa de níveis de arquitetura de dados. E aí o Eman, né, ele vai trabalhar com o conceito de Corporate Information Factory, né, que reúne os dados em um repositório central para distribuir informação para quem necessita. Né? Então, você teria os dados operacionais, ok, que são os nossos sistemas, né, OLTP. E aí, esses dados operacionais, eles são tratados de maneira a trazer a informação atômica, ok? Uma a uma ainda, só que agora toda integrada e com história. Então, isso aqui já é uma modificação. O que quer dizer integrado? Você lembra que a gente falou, né, que eu poderia ter lá um sistema de vendas que guardou o seu nome como João da Silva, e o seu CPF era 85137249121. E aí eu tenho outro sistema lá de entregas, né, que tem seu nome como João Sebastião da Silva. Né? Mas o CPF é o mesmo, 85137249121. O CPF é o mesmo, é a mesma pessoa. Né? Então eu tenho que pegar, né, no meu Data Warehouse e resolver, olha, esse cara aqui tem dois nomes, é a mesma pessoa. Qual é o nome real dele? Aí, heuristicamente, né, a gente pode dizer, sempre que tem dois nomes, o maior é o nome real. Eu posso ir na base do CPF e verificar que o nome está registrado lá na base dos CPFs. Tem várias coisas que eu posso fazer. Né? Esses dados, então, atômicos da empresa, né, eles são analisados de maneira departamental, estão divididos. Então, eu tenho aqui minha empresa toda, mas a gente sabe que a empresa tem departamentos. Então, eu posso dividir os meus dados
de maneira departamental, né? E aí já, né, a empresa é uma coisa meio amorfa, né? Ele é uma coisa gigante, mas já quando eu entro no departamento, as finalidades do departamento elas são mais determinadas. Claro que existem interações, né, entre os departamentos. Por exemplo, se eu fabrico algo, eu tenho que vender aquilo que eu fabriquei, né? Mas quem está vendendo não está preocupado, né, por exemplo, com o que é fornecido, com o item, né? Então a gente entra aqui, né, que é a compra. Eu compro, tem o departamento lá responsável pelas compras, que compra coisas, né? E essas compras são fabricadas, tem algumas informações aqui sobre a fabricação, a partir dos insumos, que são gerados, né, produtos que são vendidos, né? E aqui eu vou botar aqui, por exemplo, aqui, né, eu poderia ter a contabilidade. Então, meus departamentos, né, eles vão cobrir áreas da empresa. Vou botar uma bolinha azul aqui, né? E aí as pessoas específicas vão ter demandas, né? Vou botar um roxinho aqui, né? Aí as demandas das pessoas, ela tem perguntas específicas, né? Elas querem saber sobre isso aqui, né? Sobre isso aqui, sobre isso aqui. São as perguntas que elas fazem. Elas podem querer saber, eu quero saber algo que é isso aqui, ó. As pessoas fazem perguntas, né? E elas, quando você dá para ela a resposta para uma pergunta, ela pode ter a outra pergunta para fazer, né? Na prática, a gente vai chamar essas perguntas aqui, normalmente elas vão estar num sistema que a gente chama OLAP. A gente vai falar exatamente, né? Mas é novamente online, né? Analytical, borrachinha, processo. Aqui a diferença importante do OLAP é que ele é online, tá? Não é um relatório que você faz offline e fornece para as pessoas, né? Eu uma vez dei consultoria num lugar que recebia frequentemente, né, periodicamente, um relatório enorme, né, impresso, e aqueles relatórios enormes eles usavam de quê? De peso de porta, né? Por quê? Porque quando chegava o relatório, o cara dava uma olhada naquele monte de papel, matou um monte de árvore, né? E aí a informação era útil, anotava algumas coisas, botava na planilha e botava lá no canto. Aí, como tinha que manter a porta aberta, tinha uma pilha assim, de formulários de papel, né? Mantendo a porta aberta. No online, né? Ele poderia ir no computador, olhar aquilo, copiar, pedir o relatório, exportar para Excel, seria alguma coisa, um sistema melhor, né? Então, os níveis de arquitetura aparecem assim, né? A gente tem aqui o nosso nível operacional, característica são dados primários. Vamos pegar o vermelhinho aqui, o anotador. Vê que a gente está misturando duas coisas agora, os dados com a arquitetura de dados com a arquitetura de sistemas. Dados primários. Deixa eu ver se tem um desenho aqui, né? A gente vai transformar ele em dados atômicos, que são granulares, significa que a gente define o que eles estão olhando, o grânulo deles. Então, antigamente, a gente podia, a gente tinha o hábito, né, porque o disco não era tão barato quanto é hoje, o espaço em disco não era tão barato quanto é hoje, por exemplo, de falar, então eu tenho a venda com itens de venda, né, então eu pego o meu grânulo, vai ser a nota fiscal. E eu quero saber, porque eu quero saber o ticket médio por loja, né? Hoje em dia, como os sistemas ficaram mais rápidos e a gente tem os sistemas ficaram mais rápidos
e a gente tem muito disco, né? O grânulo geralmente é o detalhe menor, tá? É só uma reorganização do detalhe. Varia no tempo, né? Vai crescendo, né? Integrado, a gente já falou, a gente constrói ele orientado ao assunto. No final, a gente vai chamar isso de tabela fato. A gente quer olhar os fatos. E com, possivelmente, alguma sumarização, né? Então, esse é o nosso Data Warehouse. Né? É o seguinte, ó, eu vou pegar os meus dados que são usados diariamente, né, e vou guardar no meu depósito. O Data Warehouse é um depósito de dados. Né? Então, é isso que a gente quer. De maneira que eu possa usar esses dados da aplicação diária com uma visão histórica, com uma visão integrada, porque eu sei que meus sistemas têm problemas de integração, né, porque fez um sistema lá em PHP, usando web, né, e o outro foi feito em Java, em outro departamento. Então, ele na verdade, é uma espécie de... eu aceito que tem defeitos aqui, né? A gente tem aqui tem problemas de integração, por exemplo. Né? E aqui eu vou tentar consertá-los a posteriori. Né? Eliminar problemas. E aí o nosso próximo passo é a versão departamental, né? Que muitas vezes ela é só temporária. Olha, eu vou decidir agora dados de um certo tipo, então eu vou lá no meu Data Warehouse, né, onde os dados estão sempre fixos, né, e crio uma seleção desse Data Warehouse que me fornece os dados que são do meu departamento, aqui são da empresa, aqui são do departamento, como a gente apagou ali, né? E eu vou criar esse data mart para o Imam aqui na minha máquina. Né? A gente já tem versões que cria para o departamento. Né? E, finalmente, né, eu vou trazer o que eu quero. Né? Meu interesse local, calcular derivados primitivos. Né? Então, meu individual aqui é a minha planilha que eu estou usando. Né? Para a gente ver que essa arquitetura em 4 níveis, né, ela fornece um tipo de dado que é adequado para um tipo de consulta. Tá? Então, do banco de dados educacional, por que eu quero recuperar? Eu quero, por exemplo, recuperar a informação que eu tenho atual, qual é o crédito, né, qual é o ranking de crédito do Sr. Jones aí. Né? Isso aí direto do livro lá, se não me engano, do Imam mesmo. Então, a pergunta é essa, ó, vou lá, qual é o meu crédito atual do Jones, porque eu vou abrir ou não um crediário para ele. Tá? Aí, no Data Warehouse, eu vou ter a história de crédito do Jones. Olha só, lá no passado, o Sr. Jones, anotado lá, né? Ele tinha um crédito B, aí ficou com A, aí ficou com AA. Ótimo! Né? Aí no meu Data Mart, eu tenho... A gente está atraindo mais clientes? Ou eu posso perguntar, quantos clientes eu tenho com crédito AA? Né? Porque eu quero ver, né? A empresa quer ver, olha, como é que está a nossa política de crédito? Vamos tomar uma decisão. Nossos clientes estão aumentando de nível de crédito, estão diminuindo, estão mais ou menos se mantendo como estão. E lá no meu individual, né, eu tenho uma regra muito especial, do tipo, quais clientes desde 1982 têm a conta com mais de 5 mil de balanço no final do ano, com crédito B ou mais. Né? Isso é bem específico de uma pergunta, né, totalmente imprevisível, né, porque essa regra foi criada agora, pelo cara que fez a pergunta. Então, ele tem que poder acessar muita coisa, né, dentro do nosso espaço de dados. Mas sempre a partir... Né, normalmente, ele vai ter uma exigência de trabalhar com dados históricos que estão lá anotados no Data Warehouse. Ok? Estamos indo bem? Aí? Pode dar um legalzinho aí, um ok aí? No chat, tranquilo? Ok. Então, temos pelo menos algumas pessoas estão acordadas. Vamos em frente. E aí, para isso, né, dos grandes problemas que eu estava falando,
né, é a integração. Então, aqui, né, nós temos acho que aqui é uma empresa de seguros, né? Aí, quando o senhor Jones, é uma mulher, né, a senhora Jones, a Jenny Jones, comprou lá o seguro de vida, ela falou que nasceu em 1945. Quando ela comprou o carro, um seguro para o carro, você foi lá e notou que ela tinha 2 multas no ano anterior, né? Quando ela comprou o seguro da casa, você anotou que ela mora numa certa região e é casada. E quando ela comprou o seguro de saúde, você anotou que ela tem 2 crianças e pressão alta. Então, olha só, isso aqui é um retrato parcial, né, da Jenny Jones. Okay? Só vou acabar aqui e responder a pergunta do Tomás. O Thomas. Bom. E aí, como é que você faz? Você integra toda a informação que você tem sobre a Jenny Jones em um cliente. Olha só, agora você tem muito mais informação, né, e pode tomar melhores decisões sobre ela. Né? Vamos lá, pergunta. Eu queria saber se, nesse exemplo, cada um dessas apólices diferentes, elas viriam de um banco operacional diferente. Ou se pode ser. Possivelmente, possivelmente. Por quê? É aquela história, vou até anotar aqui, ó, a policy, né, para as pessoas se lembrarem, né, mas possivelmente. Não, essa é uma empresa virtual, a gente não sabe, né, mas eu poderia dizer para você, olha, suponha o seguinte, que a policy de seguro, essa empresa comprou de outra empresa, o banco ou o negócio, tá? As policies de carro, né, ele comprou um sistema especial que faz a pólice de carro. Então, ele tem um sistema que ele comprou, sistema comprado, sistema de uma empresa que foi comprado. Aqui pode ser o sistema dele mesmo, ok? Sistema novo, em Java, tá? E aqui ele tem o sistema legado em COBOL. O mundo real é assim, né? Olha só, ele até consegue ter alguma integração. A gente deu sorte aqui, porque a J. Jones está com o mesmo nome sempre. Né? Mas em outro, provavelmente no sistema em COBOL ela podia estar tipo Jenny Jones. Aí ela foi ficando velha, passou a adotar o nome assim, ou os sistemas eram feitos assim. E aí você tem que acertar ainda o nome delas. Tá? Então, o trabalho de ETL é um trabalho trabalhosíssimo, porque você vai fazendo e vai descobrindo erro, vai fazendo e vai descobrindo erro de como as bases são. ETL é Extraction, Transformation e Load. Né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, essa pergunta foi muito boa. E quem fala, poxa, é a mesma base? Teoricamente devia ser, a empresa devia ter uma base integrada. Né? Da mesma maneira que a gente, teoricamente, né, devia estar com a cama arrumada depois que acorda. Mas as empresas vivem o dia a dia, e isso é o grande lance que separa. Né? Vamos fazer aqui uma transparênciazinha aqui, que eu vou fazer uma digressão aqui. Aquela do professor que vai... Vamos criar uma transparência para mim aqui. O formato aqui, banco. Então, esse aqui é o grande lance que separa, né? A gente tem a vida real, né? As empresas, né, tendo modificações, né, pressões do mercado, pressões do governo, modificações internas, né, que é uma organização. Vou pegar aqui o vermelhinho para escrever organização por cima. Aí o que acontece? Aí a gente vai lá, como estudioso, eles mesmos da empresa, como estudiosos, eles criam um modelo ideal.
né? E aí eles aplicam o modelo ideal na empresa, né? E essa empresa vai ficar com um modelo ideal, não ideal. Por quê? Porque tem coisas que não tem como controlar, né? Não tem como colocar no modelo ideal, em tempo hábil, né? E ela vai ter lá ainda uma gordurinha aqui, uma gordurinha aqui, né? E aí, quando você vai usar outra coisa, né? Você chega lá e fala, meu dado está todo integrado, meu dado está todo funcionando, né? Aí você vai fazer uma inovação, vou botar aqui uma inovação, né? Que é baseada na existência do modelo ideal, e ela tem que pegar o real. Então, essa é a nossa realidade nas empresas. Tá? Real T1, Real T2. Então, sempre quando a gente modifica. E aí o mundo evolui. Né? E aí o mundo evolui, né? Mundo evolui, cria uma situação. A empresa precisa evoluir, resposta à situação. O que a resposta faz? A resposta vai, talvez, né? Vai criar, talvez, uma coisa assim, ó. Porque ela, ao mesmo tempo que conserta um pedaço, ela pode, né, criar coisas menos conforme e coisas mais conforme. Então, por isso que a gente tem que sempre entender, né? E aí, em cima disso, o que entra? Né? A academia, né? Quando a gente está ensinando. Então, quando a gente está ensinando, a gente pega tudo isso, conta para vocês o quê? Só um pedaço da história, porque a gente não consegue ensinar o mundo real. Né? A gente reduz os problemas. Então, o que a gente vai ver aqui, né, é uma redução dos problemas para uma empresazinha pequena, com uma coisinha pequena, né, e que a gente vai tentar tratar. Ok? Então, o ciclo de desenvolvimento que a gente estava falando que muda é porque antes a gente tinha os requisitos, né? Os requisitos, eles geravam necessidade de interface de dados de programas que eu entregava itens para o nosso cliente, né? O funcionário da empresa lá que pediu o sistema. Os nossos sistemas atuais de data warehouse, eles partem do fato que eu tenho dado. Então, a possibilidade vem da existência do dado, e aí eu faço meu programa, e aí os requisitos entram no final. Né? Isso aqui é a visão do Iman, que não deu, talvez, muito certo na empresa, porque isso aqui implica em Big Bang, né? DW. Estou dizendo, é mais como se dissesse para vocês, olha, faz o data house todo, e tem algumas empresas que fizeram isso, né? E depois a gente vê o que os clientes querem. Né? Eu vou mostrar um método que é o contrário, né? E o Kimball já traz isso com ele. E olha só, a demanda tem que sempre vir por aqui. Tá? E aí eu vou criar o meu data warehouse aos pouquinhos. Então eu tenho uma terceira via aqui, né? Que eu tenho perguntas, que são os meus requirements, meus requisitos, né, que geram, né, dados
E aí eu faço um programa que atende vou botar aqui orienta e permite. E eu acho que isso aí é uma representação mais real das táticas de sucesso de implementação de bancos de dados. Né? O modelo ágil do BIM, né, como é que ele funciona? Ele supõe, que é o modelo que eu vou tratar, né, detalhadamente aqui no curso, né? Ele supõe que tem várias iterações onde você vai adicionando valor ao DW, ok? Então, você fala, olha, a minha empresa tem questões que ela tem que tratar e tem valor para ela, né? Então eu vou criando valor a cada iteração, né? Talvez eu não consiga criar um valor muito grande na primeira iteração, só em algum, porque eu preciso juntar dado, aprender como a empresa funciona, né? E cada passo, né, a gente compõe de descobrir quais são os requisitos, como obter os dados, o ETL é isso, né? Eu crio um protótipo para ver se o cliente quer e eu entrego depois a revisão a partir do que o cliente mudou, né? E aí eu faço um novo passo. E o novo passo pode tratar até dos mesmos requisitos, porque meu passo anterior não deu certo ou não foi completo, né? Como pode tratar de requisitos totalmente novos. Então isso aí para mim tem toda a cara ali dos métodos ágeis e é algo de grande sucesso, pelo que eu vejo. Um comentário pequenino que a gente falou da diferença do uso do operacional para o Data House, eu falei que ia mostrar um gráfico, né? Então, o operacional normalmente é usado o tempo todo, né? Na verdade, até a gente poderia dizer que para a maioria dos negócios, né, só funciona por um certo tempo, então você tem um dia, né, de 0 a 24 horas. Né? Famoso bug do botão. Então, muitos negócios eles vão, mesmo que ele tenha um pouquinho aqui, né, de noite e tal, ele vai funcionar de dia, né? Tipo 8 da manhã ele começa a funcionar. Né? Tem uma paradinha aqui, né? Meio-dia o pessoal vai almoçar, né? Aí começa a diminuir, sei lá, vou botar aqui 20 horas até chegar. A maioria dos negócios tem um perfil assim de dia, coisa assim, né? E o Data House não, ele tem picos, né? O online, né? Ele tem picos de uso durante o dia, porque é quando a pessoa faz uma pergunta. Aí ele tem que sair lá e calculando. Agora, esse pico de uso, né, se ele interfere nesse operacional aqui, né, eu tenho um problema. Então, existe essa vontade de separar o Data Warehouse do sistema operacional também fisicamente, né, um banco de dados diferente. Aqui é um desenho do Ayman, né, para a gente ver a complicação de um sistema de Data Warehouse empresarial. Né? Então, eu vou fazer alguns pontuações aqui, né, com desenho. Né? Olha só, eu tenho a internet, né, os firewalls, né, e aqui o ambiente web, né, com vários tipos de informação, gerando informação. Né? Eu tenho aqui aplicações de suporte à decisão, eu tenho aqui aplicações da empresa. Tá? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar como? Eu pego as aplicações da empresa, né? Tem uma coisa que a gente vai olhar que chama Staging Area, que é um espaço intermediário onde eu faço as contas, né? Faço a extração e coloco o dado no meu Data Warehouse. Os departamentos, eles querem subconjuntos, eu retiro aqui, né? E as aplicações de tomada de decisão podem até tomar diretamente, que seriam aplicações empresariais. Né? Aí eu também tenho o pessoal que está interessado em fazer data mining, análise de dados exploratória, que geralmente precisam de um desempenho muito grande e precisam de fazer experimentos com os dados, eles também vão pegar data marts, vão pegar pacotes, né, da minha base para fazer essa exploração e depois vão gerar, talvez, software para esses espaços lá. Né? E além disso, eu tenho que tratar todo o storage, né,
dos meus dados durante o tempo, que eu posso ter um data warehouse de 1, de 2, de 10 anos, mas alguém pode fazer uma pergunta de 20 anos, então eu tenho que guardar os dados lá, né? E aí depende um pouco do negócio da empresa. Tá? Então, essa aí é a nossa apresentação da questão dos dados e da arquitetura. Né? Lembrar bastante, né? Vamos somar outro, né? de 3 transparências importantes aqui para a gente. Né? Uma essa aqui. Vou botar aqui o desenho. Só um segundo aqui para eu botar o meu desenho. Não está entrando o desenho? Bom, é aquele desenho que a gente tem das bases, né? A gente tem que lembrar disso, né? Operacional, Data Warehouse, DM, gente, Data Mart, Data Warehouse, Data Mart, tá? Individual, dados, dados primitivos, né? Ok? Dados derivados a partir daqui. Esse aqui pode precisar de uma mistura. Vou botar aqui. Mas certamente vai usar os derivados. E outra coisa que a gente tem que olhar aqui, a gente tem os dados operacionais, as perguntas são diferentes. Vamos ver o que pode ser importante aqui para a gente. Essa é a principal informação que a gente precisa. Que isso aqui vai ser a nossa fonte, né, para tomada de decisão, para data mining, decision support systems, né, data mining e outras aplicações de nível gerencial e executivo. Ok? Então, isso aí é o nosso resumo, assim, do que é importante. Apareceu lá. Ó. E é isso. Então, agora, não sei se tem alguma pergunta, vou dar uma checada lá. Vamos parar a gravação. Tem que fazer o caminho tem isso aí.